Opinião. Olá. A opinião desta semana inspirou-se no incidente envolvendo o sequestro e execução de 2 cidadãos japoneses como represália ao anúncio promovido pelo governo japonês de contribuir materialmente com ajuda financeira para o combate do extremismo que leva ao terrorismo no Oriente Médio, enquanto medida, dentre outros fenômenos, de cooperação para a integração regional. Neste ambiente, o Pensar a Justiça, analisando o tema, resolveu discutir uma questão pontual: se há ou não legitimidade nesse tipo de conduta, ou simplesmente se a execução fundada em motivação política teria uma legitimidade. É bom lembrar desde o início que a análise se cingirá ao discurso oficial da comitiva japonesa em missão no Oriente Médio, e, dentre tantas personalidades, especificamente ao que disse o primeiro-ministro Shinzo Abe. A leitura direta dos discursos, ela permite uma clara separação em 2 momentos. Um momento dedicado ao Egito e à Jordânia, e um segundo momento dedicado a Israel e a Palestina. De Israel e a Palestina, o resultado é quase como intuitivo. A tentativa do Japão de colaborar e incentivar a reaproximação dos 2 estados para que pratiquem a negociação direta e possam chegar ao reconhecimento da legitimidade da autoridade palestina por Israel e que desde então haja um convívio harmônico entre ambos. Disso não teceremos maiores comentários. O que interessa efetivamente é o discurso que foi tecido com maior profundidade no eixo Egito e Jordânia. Nesta ocasião, o discurso se enrijeceu e demonstrou claramente quais são os objetivos do Japão na região. No Egito, especialmente, ficou claro que a intenção é de contribuir proativamente para a busca da paz, colaborar com o desenvolvimento regional e perseguir a integração regional. Dentro dessa lógica, também não nos interessa, por hora, a questão da integração e da cooperação internacional. Interessa sim o primeiro item, a percepção proativa da paz. Por quê? Porque neste momento, e já entrando também no discurso que foi um pouco mais forte na Jordânia, as bases, de fato, de como o Japão pretende levar a cabo essa iniciativa, que seria uma iniciativa material, com um custeio financeiro de combate às práticas ao extremismo que leva ao terrorismo. Em outras palavras, não um auxílio militar, mas um auxílio financeiro para que fosse enrijecida a luta contra o terrorismo naquela região. A ajuda material prometida pelo Japão teve um montante fixado em 250 milhões de dólares, com fim específico, como dito, ao combate às práticas terroristas. E nesse momento, o discurso quase que se confundiu como o combate às práticas de um grupo em especial, que seria o Estado Islâmico. Parece, portanto, que este é o motivo principal para que, logo em seguida, fosse noticiado o sequestro de 2 cidadãos japoneses. E, passo muito próximo, é exigida uma quantia para a libertação com vida desses reféns. A notícia do sequestro de cidadãos japoneses foi recebida com repúdio pelo governo japonês. E o discurso do primeiro-ministro Shinzo Abe inverteu-se radicalmente. Primeiro, para tratar o ato como intolerável, repugnante, inadmissível. E logo em seguida, após condená-lo, dizer que o Japão, de maneira alguma, se submeteria às chantagens terroristas. Logo em seguida, veio a notícia de que um dos cidadãos teria sido executado, e trazendo ao governo japonês o temor institucional de que seu outro nacional recebesse o mesmo fim. De uma forma ou de outra, o discurso manteve-se intacto. Manteve-se, por um lado, num tom de repulso, por um outro de altivez institucional, que o levaria a negativo de negociação. O governo japonês adotou uma postura única, de não aceitar a negociação com o que ele qualificou como ato terrorista
e inadmissível por levar ao cárcere cidadãos inocentes. Eis o impasse que se chega. A política internacional difundida pelo Japão encontrou uma política contrária de retaliação proposta pelo Estado Islâmico. E, no centro do furacão, está justamente a vida de um japonês inocente. Como solver essa questão? A complexidade aumenta quando ao lado do cidadão japonês é levado um cidadão da Jordânia, ambos sob o risco da execução forçada, salvo se fossem trocados por uma iraniana posta em cárcere pelo governo da Jordânia. Nesse momento, inverte-se o eixo da discussão para que aquela questão maior do embate entre um Estado e a sua política internacional e uma organização e a sua retaliação seja substituído por uma questão mais pontual. Se seria legítimo ou não cessar-se a discussão política para baixar o debate a nível de preservação do direito à vida. Ou seja, se dever-se-ia pactuar com a troca dos encarcerados, suspendendo-se a discussão sobre os debates políticos, ou se não, dever-se-ia manter a negativa na negociação para que assim desse-se mostra de que o Estado soberano, independente, não pactua com as práticas terroristas. Eis o impasse que se chega. Ao nosso sentir, a análise política deve ser substituída, nesse momento, pela análise sobre os direitos humanos. E neste ambiente, que se dê prevalência à vida. Vida essa que deve ser alçada não só a um direito, mas a um princípio. Princípio esse a ser preservado. E essa preservação significa dizer que não se concebe que um cidadão, ainda mais um indivíduo inocente e civil que não participou do jogo político, seja levado à execução para servir de chantagem ou servir de garantia para a celebração de ajustes políticos. Em outras palavras, perde seu fundamento e perde seu argumento qualquer base de discussão que seja de violência contra a pessoa. E esta nossa posição é bem próxima com a sustentada pelo primeiro-ministro Abe, quando afirma que qualquer ato de chantagem vinculada à vida inocente de reféns é simplesmente inadmissível. Portanto, uma conclusão convergente pode-se dizer que a execução forçada ou o risco de morte de reféns inocentes e civis como resposta ou retaliação a uma política governamental é totalmente desprovida de legitimidade, o que nos traz uma reflexão como exigir a preservação da vida para si, impingindo a morte a outrem. E então, vamos pensar a justiça?